Boa noite a todos. Para minha satisfação, eu vou tirar aqui a máscara, né? Vou colocar ela aqui na entrada. Medida de segurança, todos estão de máscara. Queria agradecer o convite do grupo Espírita Gabriel Delany. Dizer da minha satisfação de estar aqui mais uma vez, vendo os amigos. E nessa oportunidade que a gente está voltando às atividades, e eu tenho acompanhado as atividades do grupo Gabriel Delany, vou comentar a todos. E a gente traz aqui uma fala dessa feita sobre o amor. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for ver essa passagem, amar ao próximo como a si mesmo, resume o maior mandamento. Tanto que Jesus se referiu, lá em Mateus 22, 39, de que ali estaria toda a lei e os profetas. Porque, na verdade, quando eu falo do resumo da lei cristã, se a gente for ver todos os outros, a prática é a lei do amor. E por que Jesus falou? Porque quando ele diz qual o resumo, quando o doutor da lei o perguntou, que aliás foi uma pergunta para o testar, mas quando ele pergunta o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna, e ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós formos olhar aquele farol que veio mesmo antes de Jesus, que eram os 10 mandamentos para a humanidade, está resumido no amor a Deus e ao amor ao próximo, em virtude de que todos os outros mandamentos, como honrar pai e mãe, não furtar, não matar, resume-se a esse amor a Deus e ao próximo. João já dizia que se Deus nos ama, nós precisamos nos amar, né? Em primeiro lugar. Então, a lei do amor é o mais elevado dos sentimentos. É através dele que chegamos à evolução. E, para a gente entrar nessa nossa conversa de agora, precisamos primeiro chegar à ideia do amar ao próximo como a si mesmo. Presume-se, então, precisamos nos amar. E precisamos fazer uma pergunta: será que sabemos nos amar? Porque se a gente for observar, a grande maioria de nós, ainda que algumas pessoas falem, tem um certo orgulho, mas a maioria das pessoas tem uma autoestima baixa. Quer que eu dê aqui um exemplo para vocês? Qual é hoje o maior meio de comunicação que está disseminado? Não só nos jovens, mas em alguns adultos, inclusive até na faixa idosa, muitas pessoas já têm acesso às redes sociais. E a gente sabe o quanto tem sido preocupante, porque mexe muito com a autoestima das pessoas. De uma certa forma, até alguns aplicativos têm, inclusive, deixado de enumerar o número de curtidas para que não houvesse uma repercussão. E, para o seu desenvolvimento, como por exemplo os jovens, muitos jovens que são criados nessa geração da rede social, a gente sabe o quanto tem sido pernicioso, porque eu não sei desenvolvimento, e você mexer na autoestima de quem já está se desenvolvendo e já tem um processo de transformação na sua vida, você está formando o ser, você nem é criança, nem é adulto ainda. Por isso até que os psicólogos alertam do risco que existe no uso das redes sociais. Então, o que a gente pode dizer é, será que sabemos nos amar? A grande maioria de nós, ainda que algumas pessoas tenham problemas com a autoestima, ainda que algumas pessoas digam assim, olha, eu conheço pessoas que são orgulhosas e que não têm problema com a autoestima, né? Eu queria cumprimentar o pessoal da rede social, porque eu não falei com eles, mas uma boa noite a todos. Estou falando aqui em rede social, mas deixei de cumprimentar. Prazer e satisfação, assim como todos aqueles que estão aqui presentes no Centro Espírita Gabriel Delany. Então, o primeiro passo para a gente se amar é a gente entender que a gente precisa aprender a saber se amar. E quando a gente fala de preocupação com a autoestima, existe muitas comparações.
que é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Porque quando a gente se compara com o outro, e isso existe muito nas relações sociais, nas relações com essa tecnologia, que, embora a gente perceba hoje que existe até comunicações nos alertando do perigo das redes sociais, mas a gente sabe que mais do que isso, que a gente vai lidar com esse processo tecnológico, é algo natural, faz parte da nossa vida, o que precisa a gente ter equilíbrio no uso das redes sociais, porque também tem o seu lado positivo. Tem até um programa que está passando agora, acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, do dilema das redes sociais, mostrando os riscos das manipulações que existem, porque é algo que cria um vício muito grande. Você é estimulado a ir em busca de algo que mantém você conectado. Então, pode manipular sim, mas vai depender do equilíbrio, do bom senso que você lida com essa tecnologia. Então, é muito ruim quando a gente cria aquela vontade excessiva, não só pelas redes sociais, mas relações em geral, quando a gente faz esse tipo de comparação, e que não é interessante. A comparação, e um outro aspecto também muito importante, é a gente entender que a gente, como está no processo evolutivo, a gente vai cometer equívocos, e a gente entender que, embora a gente precise se impulsionar para evoluir, a gente vai ter os nossos limites, precisa respeitar os nossos limites. É lógico que a gente sabe que um grande caminho para a gente evoluir é a gente se conhecer. Então a gente vai evitando cometer os mesmos equívocos, porque senão a gente fica aquela pessoa que vai se perdoando e cometendo, né? Não gerar um sentimento de culpa, porque a culpa, ela faz com que você se perifique, se cristalize e você não se movimente. Isso não é interessante. Então, é preciso entender que em alguns aspectos da nossa vida a gente vai ficar dar 2 passos para frente, 1 para trás, né? Porque a gente tem algumas limitações, a gente precisa respeitar essas limitações. Claro que o respeito à nossa limitação em alguns aspectos da nossa vida não quer dizer que a gente vai se paralisar. É por isso que é muito importante hoje a psicologia, que estuda o nosso comportamento humano, tem nos alertado a importância desse momento de reflexão, que aliás está muito comum hoje. Ou o que vocês acham que essa pandemia nos trouxe? A oportunidade de reflexão. Eu conversava hoje com uma médica dizendo isso, que nós vivíamos, eu vejo tantas pessoas reclamarem, eu vi até um comentário recente de um colega dizer assim, eu vou riscar do meu calendário o ano de 2020. Quando na verdade a gente tem que entender que isso é um momento de transformação na nossa vida. Então aquelas pessoas que não estão aproveitando esse grande momento, porque nós vivíamos num automatismo muito grande, muito acelerado. Então, engraçado que a gente conversando sobre isso, essa médica me disse assim, que a mãe dela, que era uma pessoa muito sábia, ela dizia assim, que se a gente não parar, a vida para a gente. A vida nos obriga a parar. Então, nesse momento em que a gente foi obrigado a voltar para nós mesmos, voltar para a nossa família, então é um grande momento de nos conhecer, respeitar os nossos limites, avaliar o que é que a gente pode nos melhorar, e isso é uma forma de nos amar, de dar um passo nesse amor que precisamos fazer, essa amorosidade que precisamos fazer primeiro conosco, porque senão reflete como um espelho naquela relação que a gente tem com o outro. Então, para a gente não pôr condições ao amor para nós, porque muitas pessoas impõem. E algo muito interessante é a gente ter muito cuidado com o pêndulo. A gente está vivendo muito um movimento pendular. Isso, se eu for dizer aqui a vocês vão começar a lembrar. Nas relações da vida, a gente teve um impulso muito grande dos 200 anos para cá. Se for lembrar disso, a gente vai ver que, por exemplo, liberdade sexual, ou era muito reprimida, ou foi muito liberada. Então, é um pêndulo, não é interessante, tem que ter um equilíbrio. E com relação a gente, a nossa vida, depois eu posso falar de vários aspectos, eu dei aqui um exemplo da liberdade sexual. Mas a questão religiosa foi muito tempo tolhida, né? E se levou uma liberdade religiosa, que foi interessante, mas aí precisa também haver um respeito entre as relações dessa liberdade religiosa.
E com a gente, fazendo agora um paralelo conosco desse movimento pendular, a gente tem que entender que nem a gente pode se sentir culpado e nos colocar lá para baixo, mas a gente também tem que ter muito cuidado para não se colocar muito para cima. Que é muitas vezes a nossa vaidade. Quando a gente começa a avançar, né? Por que muitas pessoas, por que a asa da inteligência e do amor, quando alguém avança em aspectos de inteligência, tem tantos problemas? Porque começa a ficar vaidoso, orgulhoso. Então, é a gente ter um movimento pendular do equilíbrio, de se amar. Porque tem dia que a gente acorda, né? Tá lá embaixo. Tem dia que a gente tá lá em cima. Então, a gente precisa entender, lógico, no dia que a gente tem que ir lá embaixo, a gente tem que se jogar para cima. E quando a gente está se achando muito, a gente tem que entender que a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola, porque, como dizia Sócrates, né, mesmo para aqueles que estudam muito, para aqueles que acham que avançaram, é muito bom, a gente tem que comemorar, mas Sócrates, que era um dos filósofos, não deixou nada por escrito, mas foi um grande sábio, que até hoje as universidades estudam, foi o precursor, inclusive, do Espiritismo, né, do cristianismo e do Espiritismo, porque ele já falava em muitos aspectos que hoje o Espiritismo ressalta, que foi o grande mestre de Platão, de Aristóteles. Ele dizia: eu sei que nada sei, apesar de ser um grande sábio, lá na época, lá na Grécia, onde era o berço da sabedoria. Então, é preciso nos valorizar, entendendo esse aspecto de equilíbrio, e precisa entender também que a gente precisa se valorizar sem precisar que os outros nos valorizem, porque tem muita gente que precisa da aprovação do outro. Isso é muito ruim, porque se você ficar precisando da valorização, às vezes você convive com alguém, né, que não lhe valoriza, ou então você fica sempre esperando que em todo lugar que você vá tem alguém que lhe dê aquela assertiva, ou fica dependendo de um elogio. As pessoas têm esse aspecto, né, de estar sempre investindo em ser reconhecido a cada momento. Ora, nem Jesus teve esse reconhecimento muito, apesar de ser o grande espírito mais evoluído que passou aqui na Terra, a grande luz das nossas vidas, nem ele. Né? Então, é preciso que a gente entenda esse equilíbrio nessa amorosidade e investir nesse amor, nessa autoestima, nessa valorização que nós devemos ter por nós mesmos. Eu trouxe aqui uma indagação bem interessante que está no livro Ação e Reação, que é um livro psicografia de André Luiz, psicografado por Chico, que para que a gente entender, porque quando tem esse pêndulo que a gente fala do amor ao outro, a gente precisa se amar, ter autoestima, mas ao mesmo tempo a gente tolher um grande mal, a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. Né? E aí, uma pergunta bem interessante que Hilário fez a Sâncio, que era um espírito evoluído lá no mundo espiritual, e ele perguntou assim, vocês vão entender por que trazer essa pergunta. Ele disse: o que é o bem e o que é o mal? E o que foi que ele disse? Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes. Veja bem, o bem é tudo aquilo que a gente espera de progresso, de felicidade, de justiça para todos os semelhantes. Então, se a pessoa está lutando muito pela felicidade, porque muitas vezes a pessoa quer, né, investe muito na felicidade só para ela, não é o bem. Então a gente tem que estar muito atento. Será que o bem que eu acho que estou fazendo só está fazendo bem para mim? Né? Muitas pessoas, por exemplo, que dizem assim: olha, eu vou cumprir uma missão, vou me dedicar, né, a uma causa, aí abandonam os filhos, vai deixar os filhos infelizes, achando que está fazendo bem. Né? E tantas outras coisas que a gente começa, por isso que ele fala que progresso, quantas pessoas investem no seu progresso pensando só em si mesmo, muitas vezes sem pensar na família, sem pensar naqueles que estão envolvidos no seu progresso, seja ele material. Né? Muitas vezes você tem um comércio, tem um sócio, tem os seus funcionários,
mas você só está pensando no progresso que dê benefício para você, mas não está pensando, muitas vezes também aquele olhar da coletividade, enfim. E aí ele diz, e o que é o mal? O mal será sempre a triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade. Então, por isso que eu trouxe esses dois aspectos importantes desse amor, onde a gente tem que estar atento para essa amorosidade para nós mesmos, mas sempre de olho, né? Porque muitas vezes a gente vê a chaga da humanidade é o egoísmo. Então, equilibrar esse amor para que ele não resvale para um sentimento egoísta e orgulhoso. E aí a gente parte, eu terminei esquecendo mas eu acho que está bom assim, né? E aí a gente começa a ver esse investimento, por exemplo, na constelação familiar. Por isso que hoje os psicólogos, quando fazem aquela constelação familiar, mostra exatamente isso, de quem investe apenas em você mesmo, vai ter um resultado. O principal, as principais perguntas, quantos daqueles que, acreditando fazer o bem, agindo egoisticamente, vai ter uma repercussão no filho, ou mesmo no pai, numa mãe, e aí as constelações familiares mostram isso, né, onde vai exatamente respingar. Então, devemos ter cuidado para equilibrar esse alto amor com esse egoísmo. Mas aí eu vou partir para a segunda etapa do amor ao próximo. A gente falou do amor, que é o primeiro passo, né, amor a si mesmo, e amor ao próximo. Mas quem é o próximo? Porque foi uma pergunta que fizeram a Jesus na passagem, que inclusive Jesus aproveita para trazer aquela passagem lá do bom samaritano. Quem é o próximo? Porque quando o doutor da lei perguntou isso para Jesus, foi no intuito de testar Jesus. Ele chegou para ele e disse, Senhor, como é que eu faço para adquirir e herdar a vida eterna? E Jesus diz, o que é que diz a lei? Como é que tu lês? Como é que tu interpreta a lei? Né? O que é que diz lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele diz, faz isso e terás a vida eterna. Aí ele disse, mas quem é o próximo? Por que o doutor da lei perguntou isso? Por que ele queria testar Jesus? Porque se Jesus respondesse que o próximo eram todos, porque não era isso que os judeus acreditavam, para o judeu, o próximo era o outro judeu. Os gentios, os romanos, os gregos, não era próximo. Ele não tinha que ter a mesma consideração que tinha para um judeu. Se a gente for ver, por exemplo, Paulo, quando ele se transformou num cristão e divulgou o cristianismo no mundo, ele teve muita dificuldade, porque muitos não queriam ter contato com os gentios, por isso que ele é chamado apóstolo dos gentios. Porque muitos daqueles apegados ainda àquela ideia de próximo era porque eles consideravam como os judeus como uma raça superior, e o orgulho dele não permitia que o próximo fosse todos, mas apenas os judeus. Mas Jesus era muito inteligente. Nós não temos nunca capacidade de compreender a psique de um ser crístico como Jesus, mas a gente vai tentando, né? E aí mostra que Jesus, com a sua inteligência, ele, exatamente nessa hora, ele descreve a parábola do bom samaritano, né? Daquele homem que vai descendo de Jerusalém para Jericó, e é atingido por ladrões, né? E vai passando o sacerdote, passa o largo, levita também, e quem recolhe aquele homem é o samaritano. Leva ele para uma hospedagem, né? Cuida das suas feridas, coloca azeite, paga as despesas dele, enfim. E aí, quando ele termina de contar a história, ele diz, quem é o próximo dele? O doutor da lei tinha tanta raiva dos samaritanos, porque havia uma rixa tão grande com os samaritanos, que ele nem respondeu ao samaritano, ele disse, quem teve misericórdia com ele. Então, veja que com Jesus já tinha um olhar tão diferente, passado mais de 2000 anos, a gente já ainda tem tanto olhar ainda de ajuda para próximo. Quem é próximo? Eu vou ajudar alguém que é da minha religião, né?
do meu Deus. Eu vou ajudar alguém, né, que tem a mesma situação financeira minha, como se aquelas pessoas fossem excluídas. E assim, a gente tem ainda um olhar, em geral, a humanidade, com essa segregação do olhar ao próximo. Então, é nesse momento que a gente precisa fazer um movimento, quando a gente tem essa relação de amor com o próximo, que é se colocar no lugar do outro. Mas tem um problema muito sério. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Se eu me colocar lá no lugar do outro, vai ser eu pensando como eu penso no lugar do outro. Concorda? Então, é um movimento interessante, mas não, digamos assim, não resolve. Então, como é que a gente poderia se colocar no lugar do outro? Já que se eu sair daqui e for me colocar no lugar do outro, vai ser eu que vou estar lá com minha visão de mundo, né? Com a minha cultura, com a minha educação, com meus preconceitos. Então, é nesse momento que a gente precisa, e isso vale muito, é claro, essa é uma regra que ela funciona para todas as relações. Ela funciona melhor ainda para os nossos relacionamentos mais próximos, que é você conhecer. E como é que a gente conhece? Quando a gente escuta, quando a gente pergunta. Que, aliás, a humanidade é muito mais de oratória, né? Tem muito curso por aí de oratória, a gente está precisando fazer curso de escutatória, né? Essa palavra nem, mas é aquele exercício. E eu vou dizer aqui, eu vou até agora, daqui a alguns dias, acho que quarta-feira da próxima semana, eu vou até falar sobre um tema um pouco parecido com isso que eu estou falando agora, só que a gente aborda algumas outras questões, mas tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, que é sobre o discurso de ódio. Eu vou falar para a TV 7, que é uma TV da Paraíba, e a gente vai discutir exatamente isso. E eu estou dizendo isso aqui a vocês, que a gente vai falar sobre esse assunto, para mostrar que essa necessidade de escutar o outro, o quanto é importante, porque eu vou falar muito sobre tolerância, sobre esse olhar, a gente ter uma atitude de escutar o outro, uma atitude justa, e de você colher as diferenças, né, harmonizar as diferenças, que é uma coisa hoje muito difícil, porque as pessoas, como a gente hoje tem um microfone aberto, as pessoas falam hoje os seus 15 minutos de fama, então as pessoas estão abusando desse poder do direito de expressão, da liberdade de expressão, e muitas vezes quando a gente coloca, eu digo isso, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, eu vou até falar sobre isso um pouco, mas aqui eu não vou aprofundar, porque a gente não daria tempo, mas, por exemplo, a gente vê a questão do racismo, e eu verificava uma fala do Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me incomoda mais, ele dizia, não é aqueles que são segregacionistas, né? Porque Luther King estava naquela época onde os Estados Unidos já havia libertado os escravos, mas havia uma segregação muito grande, né? Em todos os lugares, nos restaurantes, nos ônibus, e você chegava, tinha lugar para branco, lugar para negro, e ele lutando, ele era um pastor, ativista, mas ele tinha aquela resistência não violenta, né? Mas ele disse assim, eu não me preocupo, o que me preocupa não é aquele que está ali contra, né, o racista mesmo, aquele do Ku Klux Klan, né, que é aquele grupo que queria destruir os negros, eliminar os negros, aquelas associações racistas. O que me preocupa mais é o branco moderado, é aquela pessoa, e eu estou dizendo aqui a vocês porque é muito importante, e eu assim, faço até uma certa meia-culpa, porque eu também tinha esse olhar de que não, a maioria das pessoas diz assim, eu não sou racista, mas se a gente não participa efetivamente de um movimento antirracista, a gente está contribuindo para que o racismo continue existindo, né? Então, eu estou dando esse exemplo aqui, não vou falar muito sobre esse tema, porque é um tema muito complexo, mas para a gente ver como é que a gente pode ver o lugar do outro, de quem passa o preconceito. A gente precisa escutar o outro. A gente precisa escutar as histórias de quem vive o preconceito.
A gente precisa escutar as histórias de quem é homossexual e passa pelo preconceito. Né? Porque, senão, como é que você pode ver o mundo do outro se você está olhando com suas lentes? E aí, eu digo também essas questões, né, de racismo, da mulher, por exemplo, e aí eu quero dizer aqui uma coisa para vocês bem interessante, e algumas pessoas dizem assim, mas olha, mas não vou discutir racismo não, porque tem muito negro que é racista. Aí é que a gente tem que se preocupar, porque se tem negro que nega a sua identidade e que não se reconhece como negro, olha, ele não se ama. Isso é muito preocupante. E ele é meu irmão. Como assim ele não se ama? E aí eu vejo algumas pessoas dizerem assim, essa questão do feminismo não é importante. Porque tem mulher que é machista. Mas é claro, se ela nascer, ela foi criada numa estrutura familiar em que o homem era o mais forte, o homem era a figura importante, a mulher era submissa, a mulher era fraca. Então, quem ela admirava, mesmo que ela sofreu opressão por aquele homem, mas ela vai, a figura que tinha relevância era o homem, ela vai ser machista. Então, eu tenho que vestir para amar o outro, e o que eu percebo muito, em vez de estar com esse discurso de ódio, a gente precisa das pessoas moderadas, para ouvir. Em vez de criticar, ouvir. Porque quando você escuta, por exemplo, uma pessoa dizer que uma pessoa é branca, uma pessoa é negra, e passa por dificuldades, por exemplo, numa favela, mas o negro vai ter o plus a mais, e além das dificuldades, ele vai passar pelo preconceito. E para não ficar só na questão das diferenças que a gente está falando aqui, nas relações até dos adultos com os adolescentes. Porque o mundo do adolescente, ele vê com outra lente também. Então, não é que você, e o que eu quero dizer aqui, não precisa que a gente apoie a questão da religião. Né? A gente precisa encontrar as nossas convergências e não as nossas divergências. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver logo na abertura de que o Evangelho é dividido em algumas partes, né? Onde tem os dogmas, onde tem as histórias de Jesus na época do nascimento, mas as leis morais é onde todos nós nos encontramos. Todas as religiões se encontram nas leis morais. Então a gente precisa se encontrar ali. As nossas divergências vamos deixar para conversar com os nossos. Porque o que as pessoas muitas vezes criam são grupos. E ninguém quer ouvir o outro. E você não se coloca no lugar do outro. É preciso dizer também que agora, nessa pandemia, a gente se encontrou com o outro mais próximo de nós, que são os nossos familiares. E é uma grande oportunidade de conhecer o outro. Porque tudo que a gente falou aqui é tolerância, né? Se chama tolerância. Você poder ter a habilidade de lidar com as diferenças. Mas, além de tolerância, é preciso também a gente partir para outros patamares, que é aceitação e compreensão. Tem alguns psicólogos até que falam que tolerância pode até ser sinônimo de suportar, né? Vamos suportar o outro, eu vou lhe suportar. Mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso aceitar, compreender, acolher. Não é assim no relacionamento? Por exemplo, no relacionamento amoroso, você não precisa entender que o outro tem sua história, veio de uma cultura diferente, veio de uma educação diferente, você não precisa saber lidar. Então, essa proposta agora que a gente está vivenciando é da gente poder amar o outro, é começar a escutar o outro. Ter essa possibilidade de fazer esse movimento de conhecimento, de perguntar, de ouvir. Então, é bem interessante, porque, e aí a gente vê como Jesus foi tão maravilhoso, onde ele mostra esse olhar que ele teve com relação... Porque a gente está muito acostumado a ver Jesus como... e a religião, porque Jesus ele está em todos os aspectos da vida. Né? A humanidade se acostumou muito a ver Jesus como um ser a ser adorado apenas. Nos templos, naquele minutinho que você vai, quando a gente deveria estar no dia a dia. Porque Jesus era bom, mas Jesus não era bom. E nem era
aquele bonzinho, como muitas pessoas são. Ele provocou, se a gente for ver, ele revolucionou na sua época. Com relação, por exemplo, à atitude das mulheres, tem até uma palestra muito boa sobre isso, eu não sei se eu já falei sobre esse tema aqui, mas é maravilhoso como Jesus foi com as mulheres. Quando as mulheres eram consideradas propriedade do homem, Jesus deu toda a dignidade às mulheres. Ele ensinou as mulheres, ele permitiu que ela participasse. Não foi um discípulo, porque se fosse um discípulo, acho que já tinha matado Jesus antes, né? Mas ele, naquela passagem lá da mulher adúltera, onde acolhe, nessa passagem no encontro do poço da mulher samaritana, em diversas passagens Jesus mostrou, né, não só a tolerância, mas a compreensão, a escuta. Quando ele encontra com aquela mulher adúltera, que ele diz, que ele faz aquela proposta, né, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele também diz a ela, vai e não voltes a pecar. Ele diz, olha, você fez bem, viu, tá tudo certo. Porque muitas vezes a gente acolher não significa que você vai concordar. Muitas vezes com os filhos, quantas vezes com as nossas experiências, a gente tem e deve discordar de alguns posicionamentos, porque a gente tem mais experiência, que a gente sabe, mas a gente precisa ouvir, acolher e encaminhar. E exercer, né, essa escutatória. É bem interessante que na passagem lá do Evangelho, capítulo 11, do Evangelho sobre o Espiritismo, quando ele diz também essa necessidade que a gente precisa também, uma das provocações do que eles viviam procurando um motivo para enquadrar Jesus e condená-lo. Tanto que nessa encontro com a mulher adulta foi nesse sentido, né? Olha, a lei de Moisés diz que é apedrejo, o que é que dizes? Nesse encontro também com relação, ele entrega a moeda e diz, a gente deve ou não pagar os impostos? Eu quero explicar, porque no livro, o Evangelho fala sobre isso, quando ele diz, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, ele mostra a necessidade do ser humano também cumprir, e isso é uma forma de amorosidade, de cumprir com seus deveres para a sociedade. É uma forma de nos amar coletivamente. Por isso que ele diz, dá a César o que é de César. Essa necessidade da gente cumprir com as nossas obrigações como cidadãos que somos. Então, partindo desse raciocínio de quem é meu próximo, que está lá em Lucas, capítulo 10, tem uma passagem bem interessante do livro Ajudemos Sempre, eu até trouxe ele aqui, que diz o seguinte: Ajudemos Sempre inicia exatamente lá em Lucas capítulo 10, versículo 29, que é quem é meu próximo, né? Respondendo a essa pergunta. E ali é importante que a gente se recorde, a imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. É lógico que nós precisamos ter esses relacionamentos, né, com a humanidade como um todo, mas o nosso principal compromisso é com aqueles que estão no nosso cotidiano. Então ele diz assim, em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina, a menos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Nessa relação, muitas vezes, com aquele, né, que exerce uma certa autoridade ou superioridade, em termos de, é aquela relação de amorosidade, que muitas vezes se cria um sentimento de uma certa rixa, né? Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir os rumos na direção do bem. Isso é muito importante, lá no Evangelho fala sobre isso. As propostas de Jesus são muito ousadas, né? Porque ele fala em amor aos inimigos, em amar os criminosos. Gente, o amor que ele fala aí é uma proposta de que a
precisa, quantas vezes a gente escuta algumas pessoas falarem, olha, ou mesmo na televisão, no noticiário de algum crime, e a reação das pessoas, é bom que aconteça isso, é bom, quando a gente deveria fazer uma oração, onde nós, ali naquele momento, agir, né, com fraternidade, entendendo que aquela pessoa está num processo doentio, que vai ultrapassar esse momento, mas que precisa, nós como cristãos que somos, exercer essa caridade, né, de orar. Então, se o doente nos pede socorro, compadecemos-nos da sua posição, qualquer que ela seja. E se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão, essa parte é bem interessante, quando ele diz assim, um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Mas é demais. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Ou seja, muitas vezes é muito comum muitos de nós agirem em uma certa neutralidade, que não era uma atitude de Jesus. A gente precisa ter uma atitude e ter uma posição ativa em muitas situações. Uma coisa é ser pacífico, outra coisa é ser passivo. Tanto que Jesus diz assim, que numa ofensa, numa situação de dificuldade, ele não interdita a defesa, porque ele condena a vingança. Então, em muitas atividades, a gente precisa ter uma postura de ser ativo na prática do bem, na prática do amor, né? E essa amorosidade muitas vezes quer de nós uma energia. Não é assim que a gente age como um pai, como uma mãe, como alguém mais velho que precisa orientar, alguém que depende da nossa orientação? A gente muitas vezes precisa agir com atividade e não com passividade, mas sendo pacífico. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, quantas oportunidades que a gente tem, que a gente vive no aprendizado. A gente está sempre aprendendo. Mesmo quando a gente ensina, o professor sabe disso. Qualquer pessoa que ensina, como professor. E a tendência da humanidade é avançar nisso. Porque os nossos processos pedagógicos, que são muito diversos, Jesus tinha um processo pedagógico que era espetacular. Nós temos um processo que, aliás, Pestalozzi, que foi o grande mestre de Kardec, ele tinha uma forma pedagógica de ensinar que tirava a criatividade. Hoje a gente tem ainda um processo pedagógico, falando de educação mesmo, nas bancas escolares, onde tem uma pessoa jogando informação e um bocado de gente acolhendo, apenas. Onde a gente tem tantas potencialidades, onde isso poderia estar sendo aproveitado. Certa vez eu vi um historiador dizendo isso, né, que nós temos ainda processo pedagógico da Idade Média, onde poderíamos estar aproveitando as potencialidades, porque somos seres milenares. Quantas vezes a gente vê jovens que têm espíritos velhos, amadurecidos, e vemos pessoas com cabelinho branco já, tão ingênuo, infantil, né? Às vezes um infantil com uma certa ingenuidade até assim benéfica, outros um pouco maliciosos, fora da caixa, né? Que a gente tem que até agir com uma certa paciência. Mas com os processos pedagógicos de Jesus, quando a gente entender, parar de tirar Jesus da cruz apenas, colocar ele como adversário, começar a ver que ele foi um professor, um educador, um psicólogo, e começar a ser discutido inclusive nas bancas das escolas, das universidades,
Porque se a gente vê a grande doença do homem hoje, porque, gente, é impressionante a quantidade de depressão. Que muita gente, não, se acelerou. Não, já existia. E a gente tem um arsenal, assim, um bálsamo de ensinamentos no Evangelho, onde as pessoas colocam apenas naqueles momentos de bater o ponto nos templos. E quando sai da porta dos templos, esquece de tudo. Ou então, você vê, inclusive nas redes sociais, cristãos bloqueando, excluindo pessoas porque tem uma ideologia política diferente, porque tem uma religião diferente. As guerras que existiam na Idade Média, que eram guerras sanguinárias, né? Muitas vezes, graças a Deus, ainda existem em algumas partes do mundo, graças a Deus que não é tanto assim, mas as palavras, por isso que Jesus diz, tem uma passagem que Jesus diz assim, não matareis, mas eu porém vos digo que as ofensas eu também condeno. Porque a língua, ela é capaz de cometer, que digam muitos processos que vêm acontecendo com pessoas que chegam ao ponto de entrar em depressão por situações ofensivas. E o pior, vindo de cristãos. Tem uma passagem tão interessante que Jesus era tão maravilhoso, que ele incluía não só os cristãos. Certa vez, um dos discípulos chegou para Jesus e disse: Jesus, a gente impediu uma pessoa que estava ali pregando em seu nome, mas ele não era do nosso grupo, quer dizer, pregando o Evangelho. Mas não era do nosso grupo, porque assim, ele não estava seguindo a gente, ele não era cristão, né? Ele só estava usando as palavras. Ele disse: não, quem não está contra nós está conosco. Então, nós deveríamos ampliar, inclusive para os budistas, porque assim, a essência do ensinamento do amor está em todas as religiões do bem. Inclusive, tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que diz: toda doutrina que favorece, que conduz ao bem, ela deve ser acolhida. Então, essa amorosidade que Jesus nos traz, né? Eu trouxe até duas passagens aqui, acho que daria tempo ainda de comentar. A história de duas situações bem interessantes que a gente pensa muitas vezes uma atitude que parece algo. As pessoas já devem ter visto essa história, a história de um casal que vem do seu parente idoso, ficou muito impaciente, porque ele começava a derrubar a comida e quebrar os copos e os pratos, né? Porque muito debilitado. E o pai, o filho, né, se irritando com aquela atitude do pai, excluiu ele da mesa e deu pratos de madeira. E a criança de 4 anos viu aquela atitude, junto com ele fazendo isso junto com a esposa, e a criança, depois de ver aquela cena, no outro dia começou a juntar várias madeirazinhas. E o pai disse: o que você está fazendo, meu filho? Ele disse: eu estou fazendo a tigela de vocês, porque quando vocês ficarem mais velhos, eu também vou servi-los nessa tigela de madeira. E aí os pais caíram em si, né, o ensinamento que estavam. Por isso que Jesus dizia: fazer os outros aquilo que queria que vocês fizessem. Né? Esse ensinamento que a gente, cada ação, para as nossas imperfeições, se todas as atitudes nós pensássemos isso, seja isso nas relações sociais, porque a gente às vezes é muito impetuoso, a gente parasse, respirasse um pouquinho. Isso que eu vou dizer, se a pessoa dissesse comigo, sabe que eu ia gostar? E é tão interessante quando eu falei da questão da escutatória, porque quando você escuta e você conhece um pouco da realidade, nem tudo que você dizer você aceita, o outro aceitaria. Então é muito importante a inspiração também. Quando a gente respira, pensa um pouco, né? Seja na hora de digitar, porque as pessoas às vezes no ímpeto, né?
se for uma rede social, ou mesmo numa relação, quantos relacionamentos que ficam marcados por palavras ditas? É claro que a gente também deve exercer o perdão, lógico, diante das atitudes equivocadas, porque viver, gente, relacionamento, viver o dia a dia, e é importante, né? O grande é a gente querer se isolar. Tinha-se equivocadamente essa ideia, né? Lá na época da ideia dos claustros, certa vez um dos discípulos disse que ia fazer isso, né? Não, Jesus, eu vou me afastar. A gente precisa de um relacionamento. É assim que a gente vai evoluir, que a gente vai progredir. Mas relacionamento humano é lidar com a mágoa. A gente precisa perdoar. Mas a gente precisa também entender que quando a gente fala, já notou quando a gente fala em perdão, porque amor tem muito a ver com isso, né? Com perdão, relacionamento, com mágoa. A gente sempre pensa que a gente tem que perdoar alguém. A gente nunca pensa que a gente magoa os outros, né? A pessoa diz, quando fala em perdão, aí a tendência nossa é pensar, eu tenho que perdoar fulano, eu estou vendo, vou perdoar. Mas a gente tem que começar a pensar nas palavras, aquela gentileza de lidar com o outro, para a gente não magoar o outro. É claro que aquela folha de papel que se amassa, que a gente não consegue mais estirá-la, é lógico que a gente tem que perdoar, que a gente tem que ir guardando, até porque o maior prejudicado somos nós mesmos, né, nesse sentimento de mágoa, ele vai nos envenenando, vai nos adoecendo, a gente não ganha nada com isso. Mas é preciso que a gente entenda que também nas nossas relações do dia a dia a gente vá trabalhando para que a gente também não vá magoando. Então, o grande passo do amor, da lei do amor, é estabelecer esse tolerar com aqueles que convivem conosco, esse olhar da tolerância, que a gente lida com a diferença, e a divindade, a ordem divina é tão maravilhosa de lidar com a diferença. A gente vê a diversidade, porque nós não nascemos na mesma época, né? Temos vivências e experiências diferentes. A ordem divina, e pode ver no colorido da natureza. Na verdade, existe uma diversidade muito grande. É bom lidar com isso. Mas também exige de nós esse movimento. Porque a tendência de nossa é muito confortável lidar com quem pensa da mesma forma, né? A gente tem um conforto, né? Tanto que a gente parece que lidar com aquela pessoa que pensa. Mas será que a gente também não se enriquece lidar com a diversidade, lidar com alguém que pensa diferente, que também vai enriquecer? Às vezes também você, aquele diferente, não bate com seus princípios e também você não precisa, né, compactuar. Até porque também, a depender da situação, né, muitas pessoas poderiam entender, não, aquilo ali pode ser um movimento pernicioso. Mas a gente, com a nossa postura de educação e respeito, a gente tende muito mais a trazer aquele outro, se a nossa verdade realmente, né? Porque a verdade, conhecereis a verdade, né, vos libertará. Jesus já dizia isso. A verdade prevalece. Se aquela ação, aquela ideia que tanto a gente, muitas vezes, fervorosamente, porque a gente tem muito, né, a gente sempre tem uma tendência de achar que nós estamos certos, com certeza vai prevalecer. E ainda o respeito que a gente vai ter do outro nos escutar nossas reflexões. Então, é tolerar os que vivem conosco, é perdoar quem nos ofende. Esse é o grande passo do amor. É auxiliar o próximo de acordo com as nossas possibilidades. É essa grande proposta de Jesus de amai-vos uns aos outros. A proposta de Jesus é muito ousada, porque sabe o que ele dizia? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nossa! Porque Jesus amou infinitamente. Mas eu acho lindo, sabe? Quando a gente começa a pensar no Evangelho, as propostas, por exemplo, do amar o inimigo, não é a gente andar agarradinho com quem quer prejudicar a gente, não. Mas a gente não desejar bem, mal ao outro, não querer prejudicar. São propostas, gente, que a gente vê um pouco distante de nós, porque nós somos muito perfeitos. Mas Jesus precisava trazer uma proposta, porque Ele sabe que nós somos capazes de tirar. Ele sabe que nós temos potencial divino. Ele sabe que nós somos essência divina. Ele sabe do amor de Deus por nós e que nós, potencialmente, iremos cada vez mais evoluir. Então, Ele sabe onde iremos chegar. A proposta é muito ousada, mas ela é plenamente possível. E é preciso que a gente tenha aquela sensação que a gente está caminhando.
Eu falei muito daquele amor logo no início, que a gente não pode querer, às vezes a gente sente aquela impossibilidade de andar, né? Acelerar. A gente não pode ter aquela sensação de que a gente está circundando, porque infelizmente as notícias, que diga Chico Xavier, de que as notícias muitas vezes a gente fica paralisado naquele sentimento, né, de cometer as mesmas vezes. Por isso que é tão importante esse momento agora de pandemia, que é muito importante falar até sobre isso, já que está gravando, a gente vai ver isso posteriormente, a gente entender que esse momento, que eu vejo tanto, porque isso é, mas esse momento de proposta para a gente parar e refletir é de grande enriquecimento para a humanidade, da gente se renovar, da gente dar aquela parada, da gente olhar para a gente mesmo, para a gente olhar para o outro, para a gente olhar para o nosso familiar, para a gente olhar para essas diferenças, que a gente começar a escutar. E a gente não se deixar seduzir para continuar do mesmo jeito que a gente estava antes, porque infelizmente nem todos nós iremos aproveitar essa grande proposta advinda da espiritualidade para a gente dar um passo, porque essa pandemia é um impulso. Lá no Livro dos Espíritos, quando fala dos flagelos, que eles são um grande impulso para o progresso da humanidade, mas será que todos iremos aproveitar? Então, esse amar uns aos outros é uma proposta diária. É uma proposta porque o amor, ele renova a vida. Ele transforma a vida. É a gente partir aqueles passos, o Evangelho faz a proposta de que a gente sai dos instintos para as sensações e os sentimentos. Que a gente ultrapasse isso, né? Porque infelizmente, muitos de nós ainda vivemos apenas dos instintos. Divaldo diz o seguinte, para aqueles que vivem no instinto é como se vivesse apenas daqui para baixo, ou seja, não está utilizando, né, do raciocínio para poder avançar e viver apenas dos instintos. Então, existe, mas não vive. Possamos existir. Sem o amor, apenas existimos, não vivemos efetivamente. Então, que possamos investir nesse amor dentro de nós e esse amor, esse grande movimento que faz o amor ao próximo. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje